Oi, Sandra, tudo bem? Aqui é o Glauber. Ontem eu gravei um vídeo para você de meia hora, mas eu perdi o vídeo, deu errado lá, subi o arquivo, deu, sei lá, deu algum erro. Agora eu vou mandar de novo, fazer outro. Acho que vai ser mais rápido, porque agora eu já sei o que eu quero te falar. Bem, primeira coisa, eu sugiro que você mude o título do seu trabalho. Ó, o título, a questão de pesquisa, o objetivo e as questões, o instrumento de coleta de dados, eles têm que tudo ser uma coisa só, entendeu? Tem que tudo combinar, tudo ser o mais direcionado possível. Não pode um falar uma coisa, o outro mais ou menos outra coisa, ou mais ou menos a mesma coisa, não. Eles têm que estar juntos, tá? Uma coisa tem que reforçar a outra, ó. Então, esse seu título aqui eu achei que é a melhor coisa que reforça o que você faz, ó. O uso de aplicativos e programas de computador em aulas de matemática. Uma pesquisa com professores da educação básica. Tá? É isso que você vai... Quem leu o seu trabalho, o título, já... entendi o que ela vai fazer. E é isso que você fez. Tá? Não foi ficar filosofando sobre ensino híbrido, sobre não sei o que, não. É isso que você fez. Tá? Então, mudar esse título. Depois, aqui no resumo, ó, ainda não ficou bom o seu resumo, tá? Melhorou muito, mas ainda não ficou. Eu tentei melhorar aqui umas coisas, mas assim, ó, você está muito falando um monte de coisa e não está falando o que é para falar. Ó, o que é o resumo? É alguém que vai pegar o trabalho, ler só o resumo e entender, vamos ver se esse trabalho me interessa de eu ler ou não. Então, no resumo, ele tem que saber, ó, este é um relato de uma pesquisa. Aí já sabe, entendi, isso aqui ele fez uma pesquisa, isso aqui é o resultado da pesquisa, que fala sobre tal tema. Fala sobre tal tema. O objetivo da pesquisa era tal. Foi usada tal metodologia para com tais coisas, foi aplicado um questionário para professores, para não sei o quê. Como resultado, os professores, pela análise dos dados, verificou-se que os professores não usam matemática, sei lá o quê. É isso, entendeu? O resumo é isso. Então você tem que falar essas coisas. Isso que eu acabei de falar, não tem que ficar falando outra coisa, nada disso, de outras coisas. Tá? Da melhor forma possível, em um parágrafo só. Você fez vários parágrafos, não pode, é um parágrafo só o resumo, tá? Bem, depois, ó. Teve muitas citações indiretas, como essa aqui, ó, que não sei porque estava com a formatação errada, estava aqui, não estava 4 centímetros, ó, tem que ser 4 centímetros. Eu já tinha colocado até aqui, ó, o botão aqui, se clicar aqui já fica na formatação. Eu já tinha feito isso aqui em vários dos seus coisas na outra correção, e quando eu vi que não estava corrigido, então eu não sei o que você fez. Se você não aceitou minha correção, você sabe, você que tem que vir aqui na revisão, né? Aí, aceitar, eu clico aqui em aceitar. Tá? Para aceitar a alteração que eu pus, você tem que ir clicando em aceitar. Senão você vai destruir o trabalho que eu fiz de correção. Bem, aqui estava fora de lugar. A questão de pesquisa não é nos objetivos, é antes dos objetivos. Então, no final da introdução, você tem que colocar isso. Mas ó, o grande problema do seu texto, o grande problema mesmo que você tem que arrumar é o seguinte: você não está guiando o leitor. Você começa a falar de um assunto e você acha, ele que se vira, ele que saiba o que eu estou querendo dizer. É óbvio o que eu estou querendo dizer. Não, não é óbvio o que você está querendo dizer. E não dá para saber, tá? Então, ó, você já começa aqui, ó. Esse estudo se baseia no formato que temos hoje dos materiais desenvolvidos para a educação, no estudo da matemática. Mas como assim, esse estudo? Você já está falando do estudo e você não está explicando que isso aqui é um relato de uma pesquisa, tá? Você não está explicando. Você já começou o trabalho assim. Aí você me fala, não, mas lá no resumo está explicando isso. Não, o resumo não é nada. O resumo não é o trabalho. O resumo é um negócio solto que você lê sozinho, tá bom? Depois você vai ler o trabalho. Alguém pode resolver ler só o trabalho e não ler o resumo, tá bom? E essa pessoa vai estar agindo totalmente correta. O resumo é como se fosse a orelha do livro, tá? A pessoa vai ler só o livro. Então, aqui
Na introdução você tem de novo que falar, este é um relato de uma experiência, de uma pesquisa que aconteceu e que foi feito com o objetivo de tal coisa. Um negócio bem curto, assim, só para quem estiver lendo saber o que é isso. Não começar com um negócio assim, tão etéreo. Você começa com o maior mistério. Aqui eu vou falar um negócio super misterioso para vocês e que não sei o que. Não, ninguém quer saber de mistério nenhum. Já tem que ser direto o que vai acontecer. Aí você não falou que você ia falar sobre tecnologia educacional. Aí do nada você começa a falar. Você não pode fazer isso, você tem que falar. E então, nesse sentido, a primeira coisa que nós vamos ver é alguns conceitos, como tecnologia educacional. Aí você começa a falar. Depois, você muda aqui para outro conceito. Cuidado com esses parágrafos muito curtos. Geralmente isso aqui não é bom. Tem alguma coisa errada aqui, tá bom? Você fala um assunto, depois fala outro, fala outro, fala outro. Tem alguma coisa errada, tá? Ajeita esses parágrafos, tem que ficar mais junto. A lógica, se os parágrafos forem muito curtos e cada um realmente for um assunto, tá ruim. Por quê? Porque então é um monte de pensamento pequeno sem desenvolver. Se os parágrafos, se no mesmo parágrafo tiver um monte de assunto diferente que não tem nada a ver, também está ruim, porque você jogou um monte de assuntos que não tem nada a ver no mesmo parágrafo. Então você tem que tentar de uma maneira orgânica juntar esses parágrafos que são muito pequenos, ver o que tem liga de um com o outro e vai juntando. Bem, aí depois aí você começa a falar de educação híbrida. Aqui você devia ter falado, então acabamos de falar de tecnologia educacional. Agora também é importante falarmos sobre educação híbrida. Aí você começa a educação híbrida. Eles têm que guiar o leitor, não pode só jogar as coisas. Objetivo. Aí eu tirei essa parte da questão de pesquisa, joguei aqui para cima, o objetivo ficou aqui. Apaguei os objetivos que não tinha a ver. Aqui a hipótese, você fez errado essa hipótese aqui. A hipótese você fez uma pergunta, a hipótese é uma afirmação. Então aqui você tem que escrever um parágrafo aqui em cima introduzindo a hipótese. Para esse trabalho foram consideradas as seguintes hipóteses. Aí são afirmações. A educação matemática é mais eficiente com o uso de tecnologias e as TICs podem realmente ser eficientes no ensino da matemática. Isso é uma afirmação que você está fazendo. Aí no final da sua pesquisa, lá na conclusão, você vai falar se essa hipótese foi comprovada ou não pela sua pesquisa. Agora isso aqui não tem nada a ver que você colocou isso aqui. Pode tirar isso daqui e pôr lá num lugar em outro lugar. Tudo bem? Isso aqui ou é metodologia ou é seus resultados. Não tem nada a ver pôr isso aqui. Porque isso aqui é hipótese. Hipótese só é essas frases aqui, não tem que pôr nada em hipótese. Se você quiser também, você pode tentar encaixar aqui em cima, nessa revisão bibliográfica, tá bom? Pode ser que fique melhor. Agora outra coisa, você não pode pôr uma fonte, uma figura fonte Pixabay. Isso aqui não é uma fonte, isso aqui é só um local. Sempre tem que ter a referência, Pixabay 2019, sei lá o que é, e lá atrás nas referências tem que estar lá o que é esse Pixabay. Tá? Não pode só colocar um nome. Por exemplo, se fosse eu que tivesse tirado essa figura aqui e publicado em algum outro livro, ia ter que estar lá o nome do livro, tá? Justificativa. Tá ok, né? Estrutura da monografia. Me fala, o que é a estrutura da monografia? Você vai dizer o que é monografia. E por que você começa com essa pergunta? A tecnologia está presente no cotidiano das pessoas, por que não a educação pública? O que isso tem a ver? Isso é uma coisa muito poética para estar na dissertação, então na monografia. Não faça isso, tá bom? Só coloque coisas assim mais precisas. Isso você só pode colocar nas suas considerações finais, essas filosofias, essa divagação. Aqui você tem que ser assertiva. Por exemplo, a tecnologia está presente no cotidiano das pessoas e também deveria estar na escola pública. E não fazer essa pergunta, certo? Bem, além disso, não tem nada a ver isso aqui com a estrutura da monografia. A estrutura da monografia tem lá no modelo, é para você colocar. Até agora nós lemos sobre tal assunto, sobre tais coisas. A seguir nós vamos ter a metodologia que foi utilizada na pesquisa e depois no outros capítulos nós vamos ver os resultados e as considerações finais. O que você colocou aqui não tem nada a ver com a estrutura da monografia. Tira isso tudo daqui, isso aqui eu acho que vai lá para os seus resultados.
Aqui outra coisa, você começou a metodologia e você já começou a falar. Conforme aponta Maria de Almeida, você nunca pode considerar um título parte do texto. Título não é parte do texto. Título não é parte do texto. Ou seja, é como se o leitor tivesse lido aqui, ó, resultados melhores. Figura 2, educação pizza bay. Conforme aponta Maria de Almeida, tem lógica isso? Não tem, né? Por quê? Porque o leitor não tem que ler metodologia. Essa metodologia é só parte, você coloca aqui só para marcar, para facilitar a procura dele, tá? Não para como se fosse um texto que ele tivesse que ler. Então não tem lógica isso aqui. Ou seja, você tinha que começar esse parágrafo com alguma coisa assim. Neste segundo capítulo, nós iremos abordar a metodologia. Aí no outro parágrafo, conforme aponta Almeida, não sei o quê, tá? Você tem que pôr. E sempre ligando os parágrafos, você nunca pode jogar. Aqui tem alguma coisa errada, ó. Computador, aí não tem ponto, não tem nada, já começa alguma coisa. Outra coisa, ó, essas suas figuras, não pode fazer isso. Você põe a figura do nada e põe um quadro do nada, você tem que pôr no texto, ó, no texto você tem que chamar a figura. Chamar são duas coisas. Tem que ter alguma explicação do que é a figura e tem que ter o número da figura. Isso que é chamar a figura dentro do texto. Por mais óbvio que você acha que seja, por mais óbvio que você acha que seja assim, o leitor vai ler a figura. Não, a figura não faz parte do texto. Não fique achando que o leitor tem que ler a figura. Se o leitor tiver que ler a figura, você tem que explicar muito bem, tá? Essa leitura. Por exemplo, aqui você joga uma figura. Você tinha que ter explicado. A figura 3, aqui, ó, antes, aqui você tem que colocar a figura 3, ela mostra como foi feito o não sei o que, tá? E aqui eu nem sei o que é isso, a figura 3, porque você nem falou o que era. E a mesma coisa para essa tabela. O quadro tal explica tal coisa, tá? E aqui eu nem tenho a mesma ideia do que esse quadro tal, essa tabela tal. Ó, aqui você chama de tabela ou quadro, é demais, né? Você tem que tabela ou quadro, escolhe uma das coisas, tá bom? Tabela geralmente é quando tem número e quadro é quando tem texto, geralmente. Mas você pode, como aqui tem muito número e texto, você pode chamar de tabela mesmo, tá bom? Mas aí você tem que ajeitar, exemplo de quadro. Isso não é um exemplo de quadro, isso aqui é um quadro tal, né? Quadro pesquisa, professores e escolas utilizadas, sei lá. Travou aqui agora, lá. Aí tem umas coisas no tempo verbal errado, foram, não sei o quê, porque já passou, né? Tem um problema de formatação, tava uns espaços a mais, meio feio isso aqui. Ó, outro capítulo é outro quebra-página, tá? Ó, Ctrl Enter, quebra-página. Ó, aí você está vendo bem aqui. Sempre tendo que guiar o leitor. Aqui, ó, você do nada, você estava falando do ensino híbrido, não sei o que, é um desafio, que eu já me questiono. Por que você está falando aqui? Você está falando de resultado e vai falar que ensino híbrido é um desafio? Isso tinha que estar lá antes, tá? Não tinha que estar aqui, lá na introdução. Bem, tudo bem. Mas, de qualquer forma, vamos considerar que aqui você estava bem falando de um assunto. E do nada você começa a pôr as questões. Ó. O que é isso? Eu vou ter que adivinhar o que é essa questão. Você tem que pôr, a seguir serão apresentados os resultados das respostas dos professores de cada uma das questões. Questão 1. Quais as dificuldades em encarar o ensino híbrido? Analisando a realidade escolar e futura, não sei o quê. Aí você colocaria, como resultado, os professores falaram tal coisa, tantos professores falaram tal coisa. Tá? A mesma coisa, aí tem o gráfico 1 apresenta os resultados de não sei o quê. O gráfico 2, não sei o quê, você tem que falar. Agora, isso daqui, não sei isso aqui qual é o caso, isso aqui ou é uma citação, isso aqui é uma citação, está bagunçado esse seu texto aqui, não dá para saber, ó. Não tem origem, então eu não sei se isso é uma citação ou se é um texto seu. Se for um texto seu, porque antes estava só menor, eu dei uma mudada na formatação aqui. Se fosse do jeito que estava, parecia um plágio, entendeu? Se não fosse texto seu. Se fosse um texto seu, não tem lógica alguma, ele está com uma fonte um pouco menor, tá?
Então ajeita isso aqui, ou põe a referência ou tira esse negócio daqui. Tem essa foto aqui que eu não tenho a mínima ideia do que está fazendo aqui. Pixabay também, você tem que pôr de onde é que é. Tem que explicar de onde é essa foto, explicar o que é isso. Aqui é a mesma coisa. Outra pergunta que foi realizada é: o que sinto quanto às aulas de matemática? O gráfico 3 apresenta as respostas. Tá? É assim que você tem que pôr. Todos os gráficos, todas as coisas você tem que pôr. Você até pode falar: os gráficos 3, 6 e 7, sei lá o que, apresentam os resultados e não sei o que. Mas você tem que falar em algum local. Aqui é a conclusão. O grande problema do seu trabalho inicial é o seguinte: entenda como funciona um trabalho científico e a análise dele. A primeira coisa que o avaliador lê é o título. Depois, ele pula lá, aqui no seu trabalho, vai pular lá para a página 13, sei lá, e vai ler os objetivos. Então, eu gastei 10 segundos lendo o título, depois mais 20 segundos lendo o objetivo. E depois eu vou pular para a página 32, conclusões. É assim que eu vou avaliar o seu trabalho, eu e qualquer avaliador. Vai pensar, vai fazer assim, aí vai pular para a página 32. Vamos ver se ela concluiu o trabalho dela. Como? Fazendo o objetivo, né? Entendeu? Então, o que você tem que aqui na conclusão é provar para o leitor que, então, o meu objetivo era o seguinte e eu concluí meu objetivo. E isso você não fez. Primeiro, o leitor tem que adivinhar qual era o seu objetivo aqui, porque, imagina, já li 32 páginas. Você acha que eu vou lembrar ainda o que você escreveu lá 15 páginas para trás? Você tem que pôr aqui, de novo, nessa conclusão, iremos representar o objetivo. O objetivo era não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, aí você pega os seus dados, você mistura com o objetivo. Conforme os dados analisados, nós podemos atender esse objetivo, não sei o quê, que era fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, você tem que fazer os resultados conversarem com o seu objetivo aqui na conclusão. Entendeu o que é conclusão? Você junta o que está aqui antes, que são os resultados, com os objetivos. Aí você joga aqui para o leitor entender o que é. Tá bom? E agora, nas recomendações e sugestões de desdobramento futuro, isso aqui é a parte que você escreve o que você quiser. Isso aqui é como se fosse fora do trabalho. E aqui não tem nada a ver, você pôr um monte de citação. Essas citações, se você quisesse fazer citação para juntar o que você falou, você tem que juntar aqui em cima, na conclusão. Na conclusão você fala, então os professores acham que tecnologia é bom, sei lá. E conforme Piaget fala, não sei o quê. Tá? Aí você está juntando as suas respostas com a sua análise com o que algum outro autor fala. Aí sim, você pode fazer isso, mas aqui na conclusão, não na recomendação, tá bom? Então joga isso lá para cima. Aqui na recomendação é o que você fala de pessoal. Você não falou que devia ter na escola pública tecnologia? É aqui que é a hora de você ficar defendendo seus pontos de vista, tá bom? A sua crença é aqui, não é na parte acadêmica do texto, não é na parte científica, é aqui. Aí você fala, isso devia ter em toda escola 1000 laboratórios, devia ter não sei o quê, todos os professores deviam ter não sei o quê. Aqui você pode falar o que você quiser, tá? Recomendações, sugestões, desdobramentos futuros seria uma coisa do trabalho. Você coloca, esse trabalho poderia ser melhor desenvolvido no futuro, com aplicação prática, não sei o quê, de um aplicativo, não sei o quê. Tudo bem? Bem, faz essas mudanças aí, que aí o seu trabalho vai ficar muito bom, tá bom? Faz isso de novo e manda de novo lá para o mesmo local aqui do Moodle, tá bom? Um abraço, tchau.